Somos um povo em marcha para o céu. Somos um povo em marcha para o céu. Um povo que renasceu das águas do só batismo. Um povo que vem marcado pelo selo do Santo Espírito. Somos um povo em marcha para o céu. Somos um povo em marcha para o céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus. Amigos, nós hoje celebramos este domingo do batismo do Senhor, que serve tanto como o fim do tempo do Natal, como também do tempo princípio e do tempo comum, em que daqui até à quarta-feira de cinzas, então aí vamos contemplar a vida pública de Nosso Senhor, vida pública que começa com o seu batismo no Jordão, da mesma maneira como também a nossa vida começou, foi no dia do nosso batismo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes sagrados mistérios, reconhecemos que somos pecadores, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, que oreis por mim, a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos convida à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que proclamaste solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre
no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito, elevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra. A doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo da paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão. E no seu templo todo clamam: glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como Rei eterno. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Abrissem os céus e ouvissem a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante de o qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, mas ele batizar-vos já no Espírito Santo. Sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo, como uma pomba, descer sobre ele. E dos céus enviou-se uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos este domingo do batismo do Senhor. O batismo do Senhor tem em si muita importância. Importância porque se Nosso Senhor decidiu ser batizado, então aí quanto não é a importância do batismo? Só que Jesus, Nosso Senhor, de uma certa maneira, não precisava de ser batizado. Não precisava de ser batizado porque o batismo implica arrependimento, conversão dos nossos pecados. E ora, Jesus, Nosso Senhor, nunca pecou, não tinha pecado, não tinha necessidade de conversão. Então aí, por que é que ele então decidiu ser batizado? Será que é puramente ou apenas só para dar-nos um exemplo? Porque se for só por dar um exemplo, então quer dizer que foi foi oco esse batismo. Não foi sincero, senão com um exemplo. E um exemplo é bom, mas tem que ter sentido para a pessoa. Nós temos que acreditar naquilo que fazemos, não apenas por dar exemplo. Então aí o batismo do Senhor não é apenas ou somente um exemplo, senão que o batismo do Senhor é o batismo em qual todos nós somos batizados. No batismo do Senhor, de uma certa maneira, o homem, o novo homem é batizado nele, e aí está o arrependimento ou o perdoar do pecado original de Adão e de Eva, para que assim, por meio de Jesus, Nosso Senhor, podemos ser uma nova criatura, para que por meio do batismo do Senhor podemos ter possibilidades de vida eterna e sermos assim filhos e filhas adotivos por meio da graça de Deus. Por meio de Nosso Senhor. Nosso Senhor que nos diz: ninguém vai ao Pai se não é por mim. Então aí, se alguém neste mundo, antes de Nosso Senhor ou depois, se tem a possibilidade de salvação, não é por os seus próprios méritos ou por seguir o que existe de bom na sua religião. Não. Se alguém tem a possibilidade da salvação, é por meio do batismo do Senhor, é por meio dele. Porque ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus, Nosso Senhor. Não é por meio de outras religiões, de outros deuses, de outras filosofias ou de coisas assim. Mas só por meio dele. Então aí o batismo do Senhor tem a ver com o batismo de todos nós, em que somos batizados
não apenas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas com Cristo morremos e renascemos por meio do batismo. Morremos quer dizer, morre o nosso pecado, morre aquele ou o velho eu, para que possa renascer o novo eu, aquela pessoa que não é qual nós somos chamados a ser. Essa é a importância do batismo. E o batismo também serve para assinalar quem é Jesus. Porque João Batista lá diz, a pregar sobre a vinda do Messias, e depois ele é o que anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de São Marcos, que é assim um pouco minimalista, ou seja, é o Evangelho mais pequeno, é o Evangelho com menos detalhes, é o Evangelho mais simples. Mas dos outros Evangelhos nós sabemos que no dia do batismo, quando Jesus aproxima-se da água, aí finalmente João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem sou eu para batizar-te? E aí Jesus é que tem que dizer: tens que fazer isso para o teu bem e para o bem de todos, porque é necessário de cumprir a vontade de Deus Pai. De dizer: eis o Cordeiro de Deus. Porque de uma certa maneira, essa é que era a grande pergunta feita há muito tempo. Onde é que está o Cordeiro? Onde é que está o Cordeiro? Quando Abraão foi posto à prova para sacrificar o seu filho Isaque, Abraão, leva então Isaque para o monte para lá o sacrificar, e Isaque carga às suas costas a madeira para o sacrifício. E pelo caminho, Isaque, que não sabia o que é que se tratava, pergunta a seu pai Abraão: onde é que está o cordeiro? Porque ele sabia que era para haver um sacrifício. Por isso perguntou: onde é que está o cordeiro? E pelos séculos que seguiram, sempre perguntavam: onde é que está o cordeiro? E é por isso a importância das palavras de João Batista, ao ver Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus como o Cordeiro, Jesus como o sacrifício de expiação pelos nossos pecados, por o qual na sua cruz somos perdoados, e no nosso batismo somos lavados do pecado, para que possa entrar então a graça de Deus. Essa é a importância do batismo do Senhor. E dentro do batismo do Senhor também nós podemos ver como é revelada a totalidade da Santíssima Trindade, em que na água aí está Jesus nosso Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E depois aparece por cima dele, em forma de pomba, o Espírito Santo, em forma de pomba. E esse Espírito Santo não é Jesus. E depois vem do céu aquela voz do céu, não do Espírito Santo, não de Jesus, mas de uma outra parte, do céu, das nuvens, aquela voz que diz: este é o meu amado Filho, em qual pus as minhas complacências. Aí temos Jesus na água, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no dia do nosso batismo, nós então aí fomos batizados com a água para lavar o nosso pecado original e para que aí pudesse entrar o Espírito Santo.
tal e qual como disse Nosso Senhor, que nós temos que ser lavados na água e lavados no Espírito, para assim poder adorar Deus em Espírito e em verdade. O batismo do Senhor é então, de uma certa forma, o nosso batismo. No batismo do Senhor, nós, e no nosso próprio batismo, nós afirmamos umas verdades essenciais da nossa fé. A primeira delas é: eu sou pecador. É isso quem eu sou. Sou pecador. Não sou melhor, nem sou pior do que alguém. Sou simplesmente pecador. Pecador que precisa de um Salvador. Pecador que precisa de Jesus para me salvar. Porque eu nasci com o pecado original, como todas as pessoas, com a exceção de Jesus, Nosso Senhor, e da Virgem Maria. O resto, e Abraão não. E Adão e Eva. Adão e Eva também não tiveram pecado original. De eles é que vem o pecado original, porque de uma certa forma Adão e Eva não nasceram. Foram feitos, formados do barro, um pouco diferente de nós. Com o pecado original foi assim que eu nasci. O que é que quer dizer pecado original? Porque pecado original, esse termo pecado original, de uma certa maneira, quase toda a sociedade rejeita o termo e a noção de pecado original. Até às vezes, teólogos que dizem ser católicos também rejeitam o pecado original e dizem que é o pecado originante, que é o pecado que nós vamos formando pouco a pouco. Porque essa noção, como é que alguém nasce com pecado? Culpa que tive eu do pecado dos meus pais implica toda a geração, desde Adão e Eva. E como é que uma criança inocente, qual é o pecado que ela tem? Pode ser que eu não tenha culpa do pecado dos meus pais, dos meus avós e dos meus antepassados. Pode ser que eu não tenha culpa do pecado das outras pessoas, mas eu vivo com a consequência do pecado das outras pessoas. Nenhum dos nossos pecados é pessoal. Todos os nossos pecados têm sempre uma forma de afetar as outras pessoas. Todo o nosso pecado é comunitário, não é apenas pessoal. E nós sofremos as consequências dos pecados dos outros. Quer que seja por nossa vontade ou não, porque o pecado tem sempre a sua consequência. Nós recebemos esse pecado original. Esse pecado original, mais que o exemplo, mais do que a forma que nós podemos ter, da forma como fomos criados, faz parte da nossa natureza, de quem nós somos. O ser humano nasce com a natureza caída, pecadora, com a tendência para o pecado. Isso é que é o pecado original. Não é necessário ensinar uma criança a fazer maldades, a pecar, porque todas as crianças nascem com a capacidade de saber pecar por si mesmo. Todas as crianças. Nascemos com a tendência para fazer o mal sem precisar que alguém me ensine. As crianças, nos braços dos seus pais, quando querem alguma coisa, quando ficam zangados ou mal criados, as crianças têm a tendência de bater na cara dos pais e de puxar pelos cabelos e de ir pelos olhos. E sabem que é mau. Quem é que lhes ensinou a fazer isso? Ninguém. Faz parte de quem somos. Uma criança com 1, 2 anos, quando começa a falar, quando parte alguma coisa lá de roda de casa, se os pais lhe perguntam quem tu é que partiste isso, a criança normalmente vai dizer: não, não fui eu.
Foi o meu irmão, foi a minha irmã, foi o cão. Não sei como é que se partiu. Quem é que ensina as crianças a mentir? Ninguém. Nasce com nós. Nasce connosco. O pecado é uma coisa que vem de nós. Não preciso aprender. Não preciso ler um livro, nem ir à internet, nem ir à escola para aprender a fazer coisas más. Vem de nós. O contrário é que a verdade. Nós precisamos de alguém que nos ensine o bem. E sim, nós precisamos de alguém para ensinar o bem. Como, por exemplo, para sermos agradecidos. O ser humano não é agradecido de natureza. É por isso que nós dizemos aos nossos filhos, 1000 e 1000 vezes nós dizemos a eles, diz obrigado. Say thank you. E é preciso dizer a eles centenas e milhares de vezes para eles dizerem, diz obrigado. Se fosse natural ao ser humano ser agradecido, não lhe ia levar 1000 e 1000 vezes para dizer obrigado. Mas não é natural. Por isso, de uma certa forma, é que nós precisamos dos pais, precisamos da família, precisamos de Deus para nos ensinar o que é o bem. Precisamos de Deus para ensinar-nos o bem. Deus ensina-nos o que é o bem. Por isso é que nós, às vezes não, nós não devemos fazer juízos temerários nem julgar pessoas por não fazer o bem, porque pode ser que ninguém lhes ensinou. Eles não sabem. Se eles não sabem, como é que podemos culpar alguém que não sabe? Porque não é natural ao ser humano praticar e fazer o bem. E que pena é daqueles que não têm ninguém para lhes ensinar o bem e para encaminhá-los do caminho de bem. Por isso é que Nosso Senhor foi batizado. Batizado para ir no seu batismo nós termos a possibilidade de os nossos pecados sermos perdoados, o pecado original para entrar a graça de Deus e assim com a graça de Deus sermos uma nova criatura para sermos assim filhos e filhas de Deus e de uma certa forma é assim no dia do nosso batismo em que nós nascemos. Nascemos um dia para o mundo e por meio do batismo é que renascemos do alto para então assim sermos filhos e filhas adotivos de Nosso Senhor. A importância do nosso batismo. Importante, necessário para a nossa salvação. Porque se existe alguém que se salva, é por meio do batismo de Jesus, Nosso Senhor. E não pela sua própria graça ou por a sua própria força, mas sim por Jesus, Nosso Senhor. E nós somos aqueles que tivemos a graça de sermos batizados do batismo do Senhor e receber a graça e receber o Espírito Santo para assim termos maiores possibilidades de resistir ao mal, de resistir ao pecado. Batismo muito mais então que simplesmente uma tradição humana. Batismo muito mais então do que uma festa que podemos fazer em família. Mas batismo que tem que ser, de uma certa forma, algo que é respaldado com o exemplo e com a vida cristã em que vivem os pais, para que não seja uma coisa de magia, uma coisa feita num dia, pensando que só com isso está tudo cumprido e que vai ficar tudo bem. Batismo é o princípio, não é o fim. Batismo que é feito dos pais aos filhos. E haverá sempre alguém que diz,
Para que é que nós vamos agora batizar as crianças? Eles são inocentes, eles não sabem o que é que estão a fazer. Eles têm os olhos fechados. Eles têm os olhos fechados. Se eles têm os olhos fechados no batismo, por que é que nós vamos agora batizá-los? Batizá-los, os olhos fechados. Sabe, quando eu era criança, tinha lá uma gata de roda de casa e essa gata teve 5 gatinhos. 5 gatos. 5 gatinhos. E eu fui ter com o meu pai e disse a meu pai: pai, a gatinha teve 5 gatinhos e eles são todos de Benfica. A gata teve 5 gatos e eles são todos de Benfica. Dali a umas semanas eu fui ter com o meu pai e disse: pai, a gata teve os 5 gatos e agora só 2 é que são de Benfica. Só 2 é que são de Benfica. E meu pai perguntou: mas o que foi que aconteceu? Há poucos dias 5 eram de Benfica e agora só 2 é que são. O que foi que aconteceu? E eu disse: ó pai, 3 dos gatos já abriram os olhos. Dizem então, os pequenos, as crianças, têm os olhos fechados. Vamos batizar para quê? Depois alguém que diz que é mais discreto, diz, eles que cresçam, quando sejam grandes, então aí que escolham aquilo que querem. Imaginem lá, eles que escolham quando sejam grandes. Para nós não impor sobre as crianças a nossa fé. Imaginem lá, que maldade é essa de impor sobre as crianças a nossa fé, a fé dos pais. Porque de uma certa maneira a fé é um valor. Deus é um valor. Não todas as pessoas valorizam Deus. Nem todas as pessoas valorizam Deus. Como qualquer um outro valor que aqui existe. Um valor é aquilo que nós valorizamos. Não tem necessariamente nada de sagrado por ser um valor. Podemos perguntar, o que é que tu valoras? Pode ser que não seja o mesmo do que eu. Deus é um valor. Nem todos dão valor a Deus. Mas será que existe alguém neste planeta, nesta terra, que diga, o meu filho vai à escola se quiser. Se ele não quiser ir, eu não vou impor o meu valor da educação sobre eles. Eles que decidam. Será que há alguém que diz isso? Eles, quando sejam grandes, se querem ler e escrever, então aí vão para a escola. Mas eu não vou impor os meus valores sobre eles. Será que alguém, se tem um filho lá em casa ou uma filha que mente? Será que existe algum pai ou mãe que diga a eles, olha filho, eu não vou dizer se isso é mau ou não, porque tu quando fores grande, então aí decides o que queres. Ninguém faz isso. Pois claro que não. Então agora vamos fazer isso com o mais importante, que é a fé? Não vamos transmitir a fé? Não. E é quando eles são crianças, aí é quando mais e melhor é que devemos transmitir a fé. E transmitir a fé não é apenas só um dia no batismo, mas sim o cumprir todos os outros dias. Isso seria como a mesma coisa de levar as crianças à escola um dia e pensar que só com um dia de escola é suficiente para aprender tudo. Não é suficiente. É um dia em que eles vão para a escola 12 anos e a maior parte deles, depois de 12 anos, nem sequer sabem ler nem escrever nos dias de hoje. Analfabetas. É isso que as escolas nos dias de hoje produzem. Com 12 anos de escola e quase que não sabem nada. E pensam que vai ser com 2 ou 3 anos de catequese que vão aprender e saber tudo sobre a nossa fé? Somos doidos, se pensarmos isso. Com 1 ou 2 horas de catequese por dia? Isso é que lhes vai ensinar? Não é 1 ou 2 horas por dia, mas sim que tem que ser
aquilo que nós fazemos todos os dias, para que seja parte de quem somos. E é isso que faz o batismo. O batismo transforma-nos para sermos como Cristo. Se nós queremos, obviamente. Isso é que faz parte do batismo do Senhor. Quando eu vou à minha freguesia, das coisas que eu gosto de fazer mais sempre é ir à pia de batistério na minha igreja. Vou à pia de batistério na minha igreja, sobretudo quando não há ninguém lá dentro, e eu encosto o ouvido à pia de batistério, para na minha imaginação em tentar ouvir não só o meu batismo, mas o batismo dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus tios e de todos os meus antepassados que naquela pia ou em outra pia foram batizados. A importância do nosso batismo. E gosto sempre de dar um beijo naquela pia de batistério. Embora que, por causa do abalo, eu não fui batizado na minha igreja, nem naquela pia, mas sim no salão, porque no ano em que eu nasci, a igreja ainda estava em reconstrução. E por isso não fui batizado ali. Ali, mais à frente, em qualquer lugar, o batismo é o mesmo. Mas aquela pia representa sempre mais. E também representa aquilo que nos conecta com aqueles que vieram antes de nós. De saber, eu fui batizado, meu pai, meu avô, meu bisavô. Fomos batizados. E que esse batismo vem direto de Nosso Senhor. Em que dentro dessa geração, o batismo veio do batismo do Senhor. Então aí estamos conectados ao batismo do Senhor, ligados ao batismo do Senhor. E o batismo do Senhor, de uma certa forma, é o dia do nosso batismo. Então aí, cada vez que nós entramos numa igreja e pusemos o nosso dedo na água benta, seja na igreja, seja nas nossas casas, e nós persignarmos no nome de Pai, de Filho e Espírito Santo, nós não estamos a rebatizar-nos, não, mas estamos a afirmar o nosso batismo. E dentro do batismo está sempre a remissão dos pecados, a graça de Deus e a vinda do Espírito Santo. Para que assim, esse batismo seja há quanto tempo atrás que ele tenha sido. Onde quer que seja. Batismo ligado a Nosso Senhor. Em que se Nosso Senhor quis ser batizado, quanto é que nós não devíamos de querer sermos batizados e de querermos ser batizados e de viver o nosso batismo. Porque o batismo é também ao mesmo tempo a porta para os outros sacramentos. E quando nós vivemos uma vida sacramental, a vida sacramental é uma vida íntima com Deus. Porque os sacramentos foram sinais instituídos por Cristo para dar-nos graça. E ao viver e compartilhar de todos os sacramentos que nos são possíveis, ao compartilhar deles, então aí vivemos perto de Deus. E todos os sacramentos, o batismo do Senhor, leva-nos sempre ao sacramento central, que é o sacramento da Eucaristia. Por isso, das nossas igrejas antigas e desta igreja tão linda de Rio Mar, ao entrarmos as portas,
Qualquer uma pessoa que entre nesta igreja, se entrar pelas portas da frente, para-se logo com a pia batismal. De certeza, na sua freguesia, quando entrava nela, ou à direita ou à esquerda, provavelmente à sua esquerda, ia encontrar a pia de batistério. Pia batistério porque ao entrar em igreja, o batismo é a forma de entrar na igreja. O batismo é a forma de entrar na vida sacramental. E aquela pia batistério que está ali ao fundo, leva-nos então por este corredorzinho e para-se aqui, na mesa do altar, onde aqui temos o sacramento central, o sacramento da nossa fé, que é a Eucaristia. Viver os sacramentos é viver perto de Deus. Porque esses são os sinais que Jesus, nosso Senhor, nos deixou, não por tradição, mas sim para a nossa salvação. Amigos, nós vamos agora pôr-nos de pé e assim professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênito de Deus, Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado no tempo de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida mundo que há de vir. Amém. E com fé vamos pedir ao Senhor que nos batizou pelas nossas necessidades. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos batizados que vivem a sua fé, pelos que abandonaram e esqueceram, e por aqueles que nunca a praticaram, oremos ao Filho de Deus Pai. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos catecúmenos, jovens e adultos, pelas crianças renascidas no batismo e por aquelas a quem ninguém fala de Deus, oremos ao Filho de Maria. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos cristãos que ajudem os mais pobres, pelos que levem os pesos dos mais fracos e pelos que não quebram a cana já fendida, oremos a Jesus, o Salvador. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar um novo ano, para que o estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos os batizados desta paróquia, pelos que não vêm à nossa Assembleia e por aqueles que o Pai chamou para o seu reino, oremos ao Messias do Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
A missa de hoje é por alma de Manuel e de Ludivina Nascimento. Oremos ao Messias do Senhor. Cristo vinos, Cristo atendei-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho para te escutar. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor tuas mãos este sacrifício para a honra e glória de seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece, ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de Corações ao alto. nós. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Nas águas do rio Jordão realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizestes ouvir-nos uma voz, para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com o óleo da alegria, para que os homens o reconhecessem como o Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar nos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, vosso Filho. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz, ó Senhor.
vossa paz, ó Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno digna que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Vem, meu povo, ao banquete da vida, vem provar o sabor deste pão, partilhando no abraço fraterno, na ternura de Deus comunhão. Vem que a mesa já está preparada, vem trajando a veste mais linda. Há irmãos esperando nas ruas, diz a todos que aguarde sua vinda. Nesta ceia, Senhor, partilhamos tua vida no vinho e no pão. No fraterno convívio seremos testemunhas da ressurreição. Nesta ceia, Senhor, partilhamos tua vida no vinho e no pão. No fraterno convívio seremos testemunhas da ressurreição. Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de unirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito para nos chamarmos servos realmente do vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes de irmos, uma vez mais, como sempre, muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanham, que veem esta missa. É por nosso canal de YouTube. As poucas e grandes pessoas que nos ajudam a gravar as missas ao vivo. E hoje, especialmente, também um agradecimento à Dina, em que ela faz os anos. Ouvi dizer que ela o fazia anos hoje. Não vou dizer quantos, mas
mas a melhor não fazer as contas dos anos das senhoras, dizem. Pelo menos aqui na América. As senhoras antigas vão na terceira, hoje não se importava saber, diziam. Mas aqui na América as pessoas são assim mais sensíveis. O que é que vamos fazer? Na América e em São Jorge, o que é que vamos fazer? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida uma eterna procissão. Escolhi a Cristo como a companhia, escolhi o reino como vocação, escolhi o mundo como moradia, escolhi o pobre como meu irmão. Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida uma eterna procissão.